Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Maravilha! Professor Tavares aparecendo aí na sua telinha. Nesse vídeo aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é ondulatória. Iremos falar sobre as ondas e, principalmente, nós iremos falar sobre os fenômenos ondulatórios de reflexão e o fenômeno de refração. Fica comigo até o final do vídeo. Ondulatória. A ondulatória nada mais é do que um ícone da física. Ela vai estudar preferencialmente e especificamente as ondas. Tem um tipo de onda específica, eletromagnética, que você conhece muito bem, que é a luz. A luz é um tipo de onda tão importante na vida, não só do planeta Terra, mas como no universo todo, que ela acaba sendo estudada à parte. Tá? É um ícone chamado ótica. Talvez você já tenha estudado, talvez você deva estar estudando aí no seu colégio, na sua universidade. Bem, o que é ondulatória? Cara, a ondulatória é a parte da física clássica que vai estudar as ondas e os movimentos periódicos. Vou mostrar nesse vídeo alguns tipos de onda. Se liga aí, ó. Essa onda que está aparecendo para você aí, ó, são 3 ondas que estão aparecendo aí, são ondas tipo de corda. Essas ondas tipo de corda, elas podem ter inclusive as extremidades fixas, é o caso das cordas do violão, da guitarra, dos instrumentos de corda, ou simplesmente você pode ter uma extremidade fixa e a outra solta. É justamente onde a outra extremidade, que não está presa, vai receber o pulso. Isso é um tipo de onda. Se liga o que está acontecendo aqui, ó. Nessa animação que eu coloquei para vocês aqui, é uma onda bidimensional. É como se você tivesse a superfície de um lago, a superfície de uma piscina. Você pode reparar que o pulso se dá exatamente aqui, onde está o cursor, e ele vai se propagar para todos os lados ao mesmo tempo, formando círculos. Tá bom? Olha só, esse tipo de onda que está aparecendo para você aí é um tipo de onda eletromagnética. Você pode reparar que aqui, desse lado, é um feixe de luz branca. Aqui é um prisma, tá? E ele vai fazer o quê? A luz vai atravessar a primeira face do prisma, vai atravessar a segunda face do prisma e vai se decompor, tá? Ó, nas cores do arco-íris. Isso aí até parece uma capa do disco do Pink Floyd, né? Na verdade, é uma capa do disco do Pink Floyd. Aliás, eu gosto muito desse disco. E é do ano que eu nasci, inclusive. Por isso que ele é bom. Isso aqui é uma onda eletromagnética, tá bom? O arco-íris que você vê no céu, acontece exatamente isso. Mas professor Tavares, não chove prismas? Sim, não chove prismas, pelo amor de Deus. Mas as gotas d'água, o formato das gotas d'água, se comportam, quando estão suspensas no ar, como prisma. A luz branca que vem do Sol, né? Todo mundo sabe que o Sol é uma estrela. A luz das estrelas, na grande maior parte, é branca, então a luz do Sol é branca, muito bem. A luz branca, ela vai atravessar o prisma e vai sofrer aqui a decomposição luminosa. Muito simples aí, são tipos de ondas, tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho sobre ondas. Lembrando que neste vídeo, ele está sendo focado para os fenômenos ondulatórios, os fenômenos de reflexão de onda e o fenômeno de refração da onda. Vamos voltar só um pouquinho e relembrar aí alguns conceitos sobre ondas que você deve ter aí na sua mente. Bem, é importante demais você lembrar que as ondas elas não conseguem transportar matéria, elas só conseguem transportar energia. Tem uma animação que eu fiz aqui, ó, justamente para você poder observar. Veja que esse pontinho azul aí, ele está representando uma matéria qualquer que você possa imaginar, tá? E veja que as ondas estão passando por ela, ela sofre a influência da amplitude das ondas, então ela vem aqui no ponto máximo, ó, onde está o meu cursor, e ela vem aqui no ponto mínimo do meu cursor. Só que a onda passa por ela como se ela não existisse. Não consegue transportar matéria. Bem, e aí eu tenho certeza que no seu coração tem a seguinte pergunta. Professor Tavares, e o surfista, cara, como é que faz?
Legal, muito bom você ter perguntado isso. O surfista, quem leva o surfista não é a onda do mar, pelo amor de Deus. Você deve saber, lá na mecânica, aonde você estudou a força do empuxo e a força gravitacional, enquanto a gravidade puxa o surfista para baixo, o volume d'água, a densidade da água e a força do empuxo empurra o surfista para cima. Então, na vertical, né, no sistema aí, força do empuxo e gravidade, o surfista está com as forças anuladas, elas acabam se anulando, sobrando somente o que? A força do vento que empurra o surfista. Tudo bem? Professor, eu assisti vários filmes de piratas, vários filmes românticos por aí, onde determinada pessoa escreve mensagens, coloca na garrafa e o mar leva. Não, o mar não vai levar a garrafa. O que vai levar a garrafa é a ação do vento, tá? E a ação do vento nas ondas do mar vai criar as correntes. Tranquilo? Onda não transmite matéria, pelo amor de Deus. É impossível. Ela transmite energia. E aí talvez você esteja perguntando assim, mas o professor Tavares, o que garante para você que ele transmite energia? Cara, olha para sua janela, se agora está sendo dia aí, não sei que hora que você está me assistindo. Olha para sua janela, não está dia? Se estiver dia, você justamente está vendo que tipo de energia? Está vendo energia luminosa e energia térmica, que foram transmitidas via ondas eletromagnéticas oriundas lá do Sol. Essas ondas, elas foram emitidas cerca de 8 minutos e 20 segundos atrás, pouquinho antes do começo desse vídeo aqui. Tá bom? Professor, eu estou de noite aqui. Bom, se você estiver de noite aí, você pode reparar que a temperatura que está aí na sua cidade, não sei aonde você está me assistindo, tem tudo a ver também com a transmissão de ondas, né? Energia luminosa e a energia térmica que está acontecendo neste momento aí. À noite, a temperatura é sempre mais branda. Por quê? Porque a própria sombra da Terra, todo mundo lembrando que a Terra é redonda, pelo amor de Deus, né? A Terra redonda, a parte do Sol que emite energia, né? Vamos supor que você mora aqui, ó, tá de noite. Aqui é dia, aqui é noite. Então, a própria Terra faz uma sombra impedindo que as ondas eletromagnéticas alcancem aonde você está. Então, falta onda eletromagnética e falta transmissão de energia vinda com elas. Tranquilo? Então, para a gente mudar de tela, as ondas sempre vão transmitir energia e não matéria. Beleza? Vamos para a próxima tela aí, ó. A próxima tela vai falar o seguinte, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre as grandezas que envolvem as ondas. Geralmente são 3 grandezas. Vamos ver cada uma delas um pouquinho. A primeira coisa que você precisa relembrar aí, que o que está aparecendo na sua tela nada mais é do que a representação geométrica de uma onda. Na verdade, elas não são perfeitamente arredondadas aqui, ó, né? Mas assim, é um tipo de desenho muito próximo a isso que eu estou mostrando para você. Se você é aluno do curso ou curso preparatório, curso técnicos, curso profissionalizante de eletrônica, mecatrônica, você vai ver que nestes casos você tem lá um aparelho osciloscópio, e no osciloscópio vão aparecer ondas não arredondadas aqui, e sim ondas quadradas. Essas ondas que aparecem para você aí no osciloscópio, elas são quadradas porque ou é 1 e está ligada, ou é 0 e está desligada. Tá? Caberia um vídeo inteiro só para eu explicar sobre essas ondas quadradas aí, tudo bem? Bem, o que você precisa entender nessa representação geométrica que eu fiz? Você tem 2 eixos, essas ondas elas estão se propagando envolvendo 2 grandezas da física. Uma delas é a distância, né, sempre em metros, e a outra o tempo em segundos, ou seja, o SI, Sistema Internacional de Unidades. Bom,
O que está em azul aqui é a propagação da onda. Nós vamos entender que a onda está se propagando nesta direção e nesse sentido aqui. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha? A primeira grandeza que eu preciso relembrar com você aí é a amplitude. Tavares, o que é a amplitude? Cara, esse eixo dos tempos aqui, nós vamos entender que ele é o eixo normal. É um eixo onde não há perturbação. Tá? Lembrando que ondas são movimentos periódicos e são perturbações de uma superfície. Pode ser uma superfície bidimensional, tridimensional, pode ser uma corda, tá? Uma onda qualquer, uma onda que você possa imaginar aí. Você está me ouvindo neste momento, porque a minha voz emitiu uma onda mecânica que foi captada pelo microfone, ou seja, o pulso que eu falei foi transmitido pelo microfone, aliás, transmitido não, foi captado pelo microfone e a transformou em uma onda eletromagnética que está sendo gravada e foi transmitida para você agora. Não sei se você está me assistindo com fone ou se você está me assistindo direto aí na sua TV ou no seu notebook, não sei como você está me ouvindo, mas saiba que a minha voz sai com ondas mecânicas, gravou, virou onda eletromagnética, chegou até o seu alto-falante aí, como onda eletromagnética. Ao sair do fone ou do alto-falante, ela deixa de ser uma onda eletromagnética para ser uma onda sonora novamente, para você poder ouvir aí. Uma onda sonora que eu digo, uma onda mecânica. Tudo bem? Aliás, essa é a grande natureza das ondas. Existem ondas de classificação na natureza. Aliás, a natureza das classificações das ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Quando dizemos que uma onda é de origem mecânica, nós vamos dizer que ela precisa de um meio para se propagar. O som, por exemplo, é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. É por isso que a gente não ouve as explosões que vêm do Sol. Imagina se a gente pudesse ouvir as explosões do Sol, seria super insuportável, seria algo muito difícil de morar aqui nesse planeta, que a gente só iria ouvir as explosões do Sol. Tranquilo? A luz do Sol chega na Terra porque são ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, elas não precisam de um meio para se propagar. Tudo bem? Então olha só, o que é a amplitude? A amplitude serão essas distâncias aqui. Como assim essas distâncias? Tá vendo aí, meu povo? Essas setas que apareceram aí em vermelho? Veja, se aqui é a perturbação zero, aqui nós vamos entender que é a perturbação máxima. É a perturbação máxima. É o máximo que a onda vai poder chegar. Levando isso lá na matemática, esse aí seria o ponto máximo da função. Tudo bem? Se liga numa coisa aí, ó. Geralmente, tá? Essa amplitude máxima, tá? Positivamente no eixo Y, ela é exatamente simétrica à menor perturbação que existe. Então, em módulo, elas são iguais. Tavares, como assim em módulo? Vamos imaginar que aqui em cima é 5. Tudo bem? Aqui embaixo seria menos 5. O módulo de menos 5 é 5. Tá bem? Ou seja, para resumir, não criar polêmica aí. O módulo de um número é sempre o valor absoluto dele. Se aqui em cima for, sei lá, 10 e aqui embaixo menos 10, em módulo eles são iguais. Então, existe uma tendência que daqui para cima é a mesma distância que daqui para baixo. Tranquilo? Falando em cima e embaixo, pontos máximos e pontos mínimos, olha o que vai acontecer para você. Aí o seu professor provavelmente deve ter mostrado para você que no ponto máximo das ondas, das amplitudes das ondas, existe uma região, um ponto chamado de crista. Vamos voltar um pouquinho lá do surfista. O surfista, ele sempre vai surfar na crista da onda, tá? Quando ele vai tomar um caldo, quando ele vai tomar um tubo, quando ele não está na crista, tá? A possibilidade dele cair da onda é justamente quando ele está no ponto mais alto da onda, né? Que é na crista. Então, olha só. Aqui em cima, nós vamos ter ali as cristas da onda, a amplitude máxima positiva. Bem, e aí provavelmente no seu rádio, você deve ter ali a frequência do AM e o FM.
As ondas em AM são ondas que têm amplitude modulada. Tudo bem? Então o que acontece? Essas ondas em AM são as principais tipos de ondas de rádio que são terrestres aqui. Por exemplo, vai começar, hoje eu estou gravando aqui em São Caetano do Sul. Hoje é uma quinta-feira, dia 1º de junho de 2023. Daqui a um pouco mais de um mês vai começar a Copa do Mundo Feminina. E ela será lá na Austrália e na Nova Zelândia. As transmissões, tanto de rádio quanto de TV, elas precisam ter uma amplitude modulada para poder sair lá da Austrália e chegar aqui em São Caetano, aqui no Brasil. Tá? Como assim, professor? Ondas em FM, o que é uma onda FM? É quando a frequência for modulada. Ela é fraca, ela não consegue chegar aqui. Já a onda AM, ela sai da Terra, ela vai para o satélite, ela, se precisar, no caso da Austrália, ela vai passar por vários satélites até chegar a terrestre aqui. É claro que aqui, saindo do gerador lá da Austrália e chegando aqui no Brasil, em terra vai precisar de uma central aonde vai filtrar aí, né, todas as possíveis interferências que se originaram ao longo desse caminho. E volta para a TV, volta para o nosso rádio limpo a imagem. Lembrando que essas imagens e esses sons precisam ser em AM. Você já deve ter ouvido falar da nave, a sonda espacial chamada Voyager. Né? Tem a Voyager 1 e a Voyager 2. Tanto a 1 quanto a 2 estão fora do nosso sistema solar. Elas estão a mais de 1 bilhão de quilômetros de distância, cara. É o objeto feito pela mão humana mais longe que existe. Para você ter uma ideia, uma foto que ela tire lá, um comando daqui da Terra que a gente tem que enviar para lá, é uma questão de horas para chegar lá. Lembrando que todas as ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz. Tudo bem? Então, a Voyager, se ela tirar uma foto agora de onde ela está, vai demorar algumas horas para chegar aqui. E esse tipo de onda que sai da sonda espacial para chegar na Terra é uma onda AM. O que é uma onda AM? Fala para mim aí. Isso mesmo, é uma onda de amplitude modulada. Por isso que é importante demais você saber a amplitude da onda. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer agora aí? Ó? Veja que você tem tanto a parte da amplitude máxima como também a parte das amplitudes mínimas, a menor perturbação possível. Tá? Então o que vai acontecer? Essas amplitudes para baixo aqui é chamada de vale, é a amplitude. Lembrando mais uma vez que do zero da deformação até a crista vale uma amplitude. Do zero da perturbação até o vale também vale uma amplitude. Tudo bem? Em módulo eles são iguais. Bem, vamos ver. Próxima grandeza aí, ó, das ondas é o tamanho ou simplesmente o comprimento de uma onda. As ondas existem vários tipos de comprimento, várias velocidades, várias frequências, tá bom? As ondas eletromagnéticas, todas elas, sem exceção, viajam à mesma velocidade. Todas as ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz. Já as ondas mecânicas, cada uma tem o seu tipo de velocidade, cada um vai viajar de uma forma diferente e cada um terá um tamanho diferente. Bem, como é que eu faço, professor Tavares, para identificar o tamanho e o comprimento de uma onda? Olha só, vou pegar aqui as duas cristas de uma onda, né? Nós vamos entender que são cristas consecutivas, né? Eu não posso pegar, por exemplo, ao invés de pegar essa crista, eu vou pegar essa crista aqui. Não, são cristas consecutivas. Tem uma crista, um vale, uma crista, um vale, uma crista, um vale. Você nunca vai ter, é impossível você ter crista, crista, vale, vale, tá bom? Então, ó, se você pegar a distância entre uma crista e outra, esse é o tamanho da onda. Essa onda que está representada aí tem este tamanho aqui, ó. Poxa, professor, eu achei que a onda fosse
tudo isso que está acontecendo aqui. Não, não mesmo. Aqui eu tenho 2,5 ondas. Como assim 2,5 ondas? Olha, ela começa aqui, ela vai para a crista, vai para o vale e volta aqui, ó. Uma onda. A segunda onda está saindo daqui, ela vai para a crista, vai para o vale e termina aqui, ó. Então, eu tenho aí 2,5 ondas, tá bom? Professor, só pela crista eu consigo medir o tamanho da onda? Não. Olha só o que está acontecendo. Acompanha na tela aí, ó. Pega o pensamento. Veja, 2 vales consecutivos. Em 2 vales consecutivos, eu tenho exatamente o mesmo tamanho de onda. Então, eu posso medir uma onda por duas cristas consecutivas ou por 2 vales consecutivos. Professor, só existem essas duas maneiras? Não, existe uma terceira maneira. E essa é a melhor maneira de você medir, que é essa aqui, ó. Onde você tem o início da propagação, né, o início da perturbação da onda e o final da perturbação da mesma onda. Isso aqui também é o tamanho de onda. Então, você pode reparar que você tem, ó, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Então, aqui eu tenho uma onda inteira, aqui eu tenho uma onda inteira, aqui eu tenho a metade de uma onda. Tudo bem? Bem, no Sistema Internacional de Unidades, qual é o tamanho da onda? Como é que eu vou medir? Como é que eu posso graduar o tamanho de uma onda, professor? Olha só, a distância é metros, o espaço é tempo. Então, é óbvio que você vai precisar medir o tamanho, né, o comprimento da sua onda em metros. Lembrando que as ondas são muito pequenas, então você sempre vai trabalhar com submúltiplos do metro. Você vai trabalhar com 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 metros. Tá bom? Você nunca vai falar, essa onda tem 3 metros de comprimento. Imagina, são ondas muito pequenininhas, principalmente as ondas de rádio, são ondas assim, do tamanho de micros. Você tem micrômetros, nem milímetros você tem. 1 milímetro é uma unidade muito grande para onda. São ondas bem pequenininhas, tamanhos pequenos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então aí, a próxima grandeza da onda aí. A próxima grandeza fundamental para que você consiga se dar bem no estudo de ondulatórias e principalmente das ondas é a frequência. Bem, e aí você vai falar assim, professor Tavares, o que é a frequência? A frequência é o número de oscilações por um intervalo de tempo conhecido. Eu não vou perguntar para você qual é a sua rádio preferida. Tá? Aqui em São Paulo, principalmente o dial da FM vai de 87,5 MHz até 107,9 MHz. Nesse intervalo de frequência, né, nesse hall de frequências, estão todas as rádios, inclusive a que você ouve. Eu, particularmente, eu não ouço rádio. Eu tenho as minhas próprias playlists, até mesmo porque as bandas que eu ouço não tocam em rádio, tá bom? Então, se liga no que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma onda, 2 ondas e mais meia onda aqui. Tudo vai depender do tempo de propagação. Número de ciclos inteiros, números de perturbações inteiras por um intervalo de tempo. Olha o que eu vou colocar para vocês aí, ó. Veja, para cada intervalo aqui, ó, cada divisão aqui, eu tentei colocar mais ou menos do mesmo tamanho. Então, olha só, depois de 1 segundo, eu recebi, ó, uma onda inteira. Depois passou mais 1 segundo, passou uma onda inteira. Opa, então eu tenho uma oscilação a cada segundo. Então essa onda tem uma frequência de 1 Hz. Tá? Ah, entendi. Uma oscilação por segundo. Olha só o que vai acontecer. Eu vou ajustar o intervalo aqui, ó. E eu queria que você observasse que esse 1 eu vou alterar do tamanho aí, ó. Veja aí, ó. Eu alterei o 1 segundo para cá agora, ó. Eu ampliei o intervalo de tempo aqui, ó. Olha o que está acontecendo agora. De 0 até 1 segundo, o que eu tenho agora? Eu tenho 2 ondas inteiras. Então eu vou ter 2 ondas por segundo. Neste momento, a frequência da minha onda é de 2 Hz.
Eu não sei se você toca algum instrumento musical, geralmente os músicos, né? Existe um instrumento, um aparelho chamado metrômetro, que ele fica medindo os tempos. Então, quando você coloca o metrômetro em 1 Hz, ele vai, a cada 1 segundo, ele vai soltar um pulso. E aí, a pessoa que está estudando, ela vai fazer o quê? Ela vai tocar uma nota a cada 1 segundo. Então, do jeito que está aqui, como que seria, professor? A cada 1 segundo, você tem 2 ondas. Veja que aumentou a frequência. Para cada segundo, eu tenho 2. Professor, se você aumentasse de novo, agora eu tenho 3 ondas, né? 3 pulsações completas por segundo. Aqui seria 3 segundos. Sabe o seu telefone fixo? Não o seu telefone celular, o telefone fixo. O telefone fixo, a hora que você tira ele do gancho, você ouve um apito, né? Um tu. Esse tu que você ouve aí são 440. De 440 a 460 pulsações por segundo. Isso é uma nota Lá. E olha que a gente não vai falar sobre as notas musicais aqui. Aliás, se você quiser, deixa nos comentários aqui. Tavares, solta um vídeo lá sobre as frequências das ondas, e essas frequências geram as notas musicais e o campo harmônico no movimento harmônico simples. Isso aí vai aparecer para você também. Se você deseja estudar isso, ouvir esse conteúdo, eu posso preparar para você. Deixa aqui embaixo no comentário. Tranquilo? Isso aí é assunto para um outro vídeo. Então, olha, você pega o telefone e põe ele na orelha, você está ouvindo 460 vezes por segundo. Eu não vou conseguir bater a minha palma aqui, ó. 460 vezes por segundo. Você ouviria o mesmo som que tem lá no telefone. Tudo bem? Então, não esqueça. Hertz. O que é Hertz? Oscilações por segundo. Tá? Veja que a frequência, elas podem ter números quebrados também. A rádio que você ouve, por exemplo, sem querer fazer propaganda de nenhuma rádio, sei lá, pode ser, vou pegar a rádio CBN aqui de São Paulo, é o 90,5 MHz. Então, as frequências, elas podem ser números decimais com vírgulas. Tranquilo? Lógico, se é decimal, tem vírgula. Vamos dar uma olhadinha? Bom, e agora, Tavares? Agora nós vamos falar sobre a equação da onda. A equação da onda são 3 letrinhas muito simples e nós devemos agradecer esse cidadão aí, ó, o Erwin Schrödinger. Esse cara aí, ele estudava as partículas elementares. Aliás, o Prêmio Nobel da Física de 1933. Tá? Nessa época o Palmeiras não tinha sido campeão do mundo. Aliás, estamos em 2023 e isso também não aconteceu. Mas por essa parte aí, o Erwin Schrödinger, ele estudava partículas elementares. E aí ele teve a seguinte sacada. Cara, existem algumas partículas que podem ter uma vida dupla. Elas podem ter uma questão de uma dualidade. Tavares, o que é uma dualidade? Elas podem se comportar como corpúsculos, pequenas partículas, ou simplesmente como ondas. Olha só. E aí você tem a propagação das ondas aqui, olha. E estudando essa dualidade das partículas, ora uma partícula se comporta como um corpuscular, ora a mesma partícula se comporta como uma onda. E aí ele percebeu que através de uma relação de frequência e tamanho, conseguia ter uma velocidade. E é exatamente a equação da velocidade que eu vou te mostrar aqui, ó. No seu livro aí, na sua apostila, provavelmente você está se deparando com essa equação aqui, chamada equação da onda. O que é a equação da onda, professor Tavares? Velocidade é o produto entre o tamanho dela e a frequência dela. Lembrando que o tamanho é metros, a frequência é hertz, então você tem metros por segundo a velocidade aqui, ó. É bem simples de você entender. Tranquilo? Bora lá. Falar um pouquinho sobre os fenômenos. O primeiro fenômeno que nós vamos estudar agora é o fenômeno da reflexão. Beleza? Bom, e na reflexão você precisa prestar atenção simplesmente onde? Aonde a onda está se propagando. Se é numa corda, se é
na superfície de um lago, de uma piscina, se é dentro de um tubo, se é dentro de uma sala, tudo bem? O exemplo que eu vou pegar aqui é o exemplo de uma onda de corda, tranquilo? Olha o que vai acontecer. Bem, é óbvio que ela só vai refletir quando ela se deparar com um obstáculo. Por que nós temos o dia aqui na Terra? Cara, porque a luz sai do Sol, atravessa a imensidão do universo, chega na superfície da Terra e volta. Por isso que nós temos essa ideia de luz. Professor, mas lá na Lua, as imagens que tem da Lua, embora seja dia lá, tá de noite. Não pensa isso. Isso é um pensamento equivocado, um pensamento errado. Na Lua, você nunca vai ter a claridade que nós temos aqui. Embora a luz faça quase o mesmo caminho, ela sai do Sol, atravessa a imensidão, toca na superfície da Lua e volta. Nós não temos essa claridade que nós temos no dia aqui, porque na Lua não tem atmosfera. Lembra lá atrás que a gente falou do arco-íris, das gotas de água espalhadas na atmosfera? Pois é, a Lua não tem atmosfera. É por isso que a gente nós nunca iremos ver na superfície da Lua o céu azul como nós temos aqui. Aliás, por falar em céu azul, se nós estivéssemos na superfície do planeta Marte, nós veríamos o céu vermelho e não azul. Nossa, professor, mas que coisa mais demoníaca, é uma coisa do demônio isso, né? Não, embora pareça um inferno, mas não tem nada a ver. Sabe por quê? O que acontece? A luz, ela vai se decompor na nossa atmosfera em todas as cores e vai predominar o azul em função do quê? Da composição gasosa da nossa atmosfera. Vai predominar o tom azul. Em Marte, a mesma história. Os gases na superfície do planeta, né, que compõem a atmosfera do planeta Terra, planeta Marte, ela vai se decompor e vai prevalecer os tons avermelhados. Tranquilo? Se liga aí, ó, o que está acontecendo. Nós vamos pegar uma onda de corda como exemplo e você precisa se ligar numa coisinha aí, ó. Bem, o que está acontecendo? A primeira oportunidade, a primeira situação que você vai se deparar é quando você vai gerar um pulso aqui, numa extremidade, a outra extremidade está fixa. Então, você vai subir e descer aqui e o pulso vai caminhar e vai bater nessa extremidade fixa. A outra é justamente quando você tem a mesma corda, tá bom? Você vai criar o pulso aqui, o pulso vai se propagar pela corda, só que a extremidade, veja, aqui ela está fixa e aqui não. Então aqui ela vai poder subir e descer. Fica um minutinho comigo que eu vou levar você agora para um simulador que você nunca mais vai esquecer disso. Segura um minutinho, vamos para lá. Valendo. Sejam bem-vindos ao simulador aqui de ondas. Quem desenvolveu esse simulador de ondas, na verdade esse simulador é um PET. O que é PET? PET são simuladores físicos, químicos, biológicos e matemáticos desenvolvido por uma universidade. Neste caso, foi a Universidade do Colorado, lá nos Estados Unidos. O que nós temos aqui nesse ensaio? Nós temos aqui uma extremidade onde vai receber o pulso e aqui a extremidade da reflexão, ou seja, o nosso obstáculo. Eu vou soltar aqui o pulso, lembrando que a nossa onda ela vai ter 89 centímetros. Coloca aqui, ó, 90 centímetros de amplitude. Gerei o pulso. Olha o que vai acontecer com o pulso quando chegar na extremidade fixa. Ela vai inverter a fase e vai retornar para o ponto original com a mesma frequência, com a mesma velocidade, com o mesmo comprimento de onda. E agora eu vou substituir a extremidade fixa por uma extremidade que é flexível também, ou seja, é uma extremidade que ela é móvel. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Gerei o mesmo pulso de onda. A onda ela vai obter aí, né? Vai bater no obstáculo e volta com a mesma fase, olha, tranquilamente. Nosso último experimento, eu mesmo vou fazer o pulso, vou pegar aqui o grifo, ó, e vou soltar a onda aqui, olha. Ela vai e volta com a mesma fase, ó, sem problema nenhum. Para encerrar,
Agora eu vou substituir pela extremidade fixa e vou gerar o nosso pulso. Ó. Ela vai inverter a fase. O que é amplitude para cima, ela vem com a amplitude para baixo. O que era para baixo, foi para cima. E assim sucessivamente. Eu falei, eu aposto que você nunca mais vai esquecer este exemplo que eu te mostrei aí. Bem, voltando aqui para a nossa aula, o que vai acontecer? Nós vamos falar de um outro fenômeno, que é justamente o da refração. Professor, o que eu preciso lembrar para ter refração? Melhor, professor, antes que o senhor explique o que é refração, me fala qual é a principal diferença entre reflexão e refração. Maravilha, pergunta maravilhosa. A reflexão, ela é a onda, né? Ela é produzida, ela bate numa superfície e volta sempre no mesmo meio. Então você tem garantida a mesma velocidade, a mesma frequência e o mesmo tamanho de onda. Vamos de novo? Ó. Saiu daqui, chegou aí e voltou. Mexi aqui sem querer. Saiu daqui, foi até aí e voltou. Mesmo meio de propagação. E a refração? Ocorre a refração quando a onda ela sai de um meio e entra em outro. Ao sair de um meio e entrar em outro meio, vai acontecer uma coisa chamada variação de velocidade. Tá certo? É mesmo? Sim. E o obstáculo é justamente o quê? O obstáculo é justamente a divisão entre os meios de propagação. Dá uma olhadinha no que vai acontecer aí. Ó. Eu vou pegar dois exemplos. Um da corda mais fina para a corda mais grossa e o outro da corda mais grossa para a corda mais fina. Veja aí. Ó. Eu criei um pulso. Esse pulso sai da corda grossa e vai chegar na corda fina. Então aqui, a grosso modo, seria o nosso obstáculo. Tá? Ah, entendi. Então, o pulso neste momento, ele foi originário, né? Ele está sendo criado na parte mais grossa, densidade linear. Professor, o que é densidade linear? Talvez aí nos seus exercícios, você está assistindo esse vídeo porque tem alguns exercícios para fazer. No seu enunciado vai aparecer densidade linear. A densidade linear nada mais é do que a quantidade de massa pelo tamanho da sua corda. Uma corda grossa tem mais matéria por centímetro. A mesma corda tem mais matéria por metro e assim por diante. Já a corda mais fina tem menos matéria pela mesma distância. Então, nós vamos representar a densidade linear de uma onda por a letra μ. Nada mais é do que a massa dividido pelo tamanho. Tranquilo? Então o que vai acontecer? A outra possibilidade é quando o pulso ele é gerado. Ele é gerado pela corda mais fina e ele sai da corda mais fina e entra na corda mais grossa. Aqui, a grosso modo, nós vamos entender que é um obstáculo. Eu coloquei aqui outro simulador para você poder enxergar melhor. Vamos lá? Tá terminando já. Aguenta aí. Você ficou até agora? Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Eu criei um pulso numa onda fina. E olha o que está acontecendo. Bem aqui, ó, ele vai sair da onda. A onda ela vai continuar na mesma propagação. Só que parte da energia da onda, o que aconteceu? Parte continua se propagando, né? Parte vem para cá e parte volta. Então, nisso, você pode ter certeza que aconteceu uma coisa. Variação de velocidade. Porque, olha, sente aí a velocidade da onda. Ó. Ela está saindo daqui, ó. Chegou aqui, ó. Você pode reparar que a velocidade diminuiu. Professor, por que a velocidade diminuiu? Cara, a resposta é muito simples. Porque parte dessa energia que o pulso transportava, parte foi para frente, parte voltou. E essa parte que volta justamente é o que falta para manter a mesma velocidade. Então, presta bem atenção aí. Quando o pulso é originado da parte mais fina para a parte mais grossa, vai acontecer isso daqui. Ó. O pulso vai inverter a fase. Por que ele vai inverter a fase, professor? Porque aqui
ele vai se comportar como se fosse um obstáculo, uma extremidade fixa. Lembra que você viu agora há pouco no simulador que eu te mostrei? Ele volta, ele inverte a fase e volta. Isso faz com que o pulso perca energia e vai acontecer o que? Haverá uma diminuição da velocidade. Um exemplo, tá? Aleatório aí, ó. Se na parte fina a onda viaja a 8 metros por segundo, depois que passou para a parte mais grossa, ela sai de 8 metros por segundo e cai para 5 metros por segundo. Ah, entendi. Ô Tavares, parece que ela ficou menor de tamanho também, né? Sim, a onda diminuiu. Diminuiu o tamanho, diminuiu a amplitude. Ah, entendi. Peraí, Tavares, deixa eu ver então se eu entendi. Quando o pulso é originado no mais fino para o mais grosso, a hora que chega no grosso, ele perde velocidade, ele perde tamanho e inverte a fase? Sim. Bom, e aí, se dentro do seu coração tá com a seguinte pergunta: e a frequência? Cara, a frequência não se mexe. Não. Entenda que a frequência é coisa sagrada. Não se mexe, não se questiona. Não importa se saiu do fino para o grosso ou do grosso para o fino. A frequência não se mexe. A frequência é constante. Tudo bem? Para encerrar o vídeo, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer agora o seguinte, ó. Quando a onda, o pulso da onda é originária na parte da corda mais grossa e vai para a corda mais fina. Olha o que acontece justamente na refração desta onda aí, ó. Parte vai voltar e volta com a mesma fase. Então, você percebeu aí, ó, no desenho que parte volta e parte continua. Só que se liga na amplitude. Opa, Tavares, parece que ela ficou maior. Não parece. Ela ficou maior. É mesmo? Sim. Então, olha, as 3 coisas que você precisa prestar atenção nessa refração neste momento. O pulso mantém a mesma fase. Ele foi para cima, voltou para cima. A velocidade aumenta. E aí você vai perguntar assim: mas, professor Tavares, por que aumenta de velocidade? Cara, olha a quantidade de corda que ela precisa mexer. Olha a quantidade de corda que ela precisa mexer. Ficou mais leve. Por que ficou mais leve? Porque a densidade linear desta corda aqui é menor que essa. É menos coisa que eu tenho que carregar, então fica mais leve. Eu vou viajar mais rápido, ou seja, há um aumento de velocidade, há um aumento de comprimento de onda de tamanho. Já sei. O que acontece com a frequência? A frequência é constante, você não pode esquecer. A frequência é constante. Muita gente vai querer falar para você: e o que acontece com a frequência? Cara, não acontece nada. A frequência é constante. Só para eu saber, para ouvir daqui, se você entendeu o que acontece com a frequência. Muito bem. Cara, muito obrigado por você ter me assistido até agora. Eu espero ter te ajudado. Fica com Deus. E antes de você ir embora, cara, antes de você... Tira a onda aí. Antes de você desligar o seu vídeo, deixa de dar um like aí. Deixa de se inscrever no meu canal. Dá uma força aí. Me ajuda que eu te ajudo. Tranquilo? E a última coisa. Se tiver algum assunto de física, seja ele no Fundamental 2, no médio, ou você é aluno universitário, você está precisando assistir, deixa nos comentários aqui, eu faço um vídeo para você, tá certo? Cara, obrigado, Deus te abençoe, a gente se vê por aí.